Mateus 21 é a parábola dos lavradores maus. Vamos analisar essa parábola hoje. Verso 33, 21, 33. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhe outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: matará de modo horrível esses perversos, arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas parábolas de Jesus, compreenderam o que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Vou pedir ao nosso pastor Júnior para orar, para que Deus abençoe as nossas vidas, fale aos nossos corações. Sejamos sensíveis ao amor do Espírito. Em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. O título da minha reflexão é a parábola dos lavradores maus. Meu objetivo é mostrar sobre a responsabilidade que temos em cuidar da vinha de Deus e em dar a ele a parte justa que é devida. Queridos irmãos, nós falamos semana passada sobre a parábola dos dois filhos perdidos e mostramos a história do filho que se perdeu fora no mundo e o filho que se perdeu dentro. E nós entendemos na parábola de Lucas 15 que o objetivo de Jesus era confrontar os fariseus, os religiosos. Era uma direta para eles. Inclusive, eles se encaixavam perfeitamente no filho mais velho. Mas a parábola de hoje, aqui eu começo uma nova série de parábolas, que eu vou chamar de parábolas escatológicas, que tratam do tempo, do fim, das últimas coisas. Jesus está, de novo, falando com os religiosos e fariseus da época. Só que aqui Jesus dá um salto na sua provocação. Estamos na última semana de Jesus, a semana da paixão, da morte. Aqui já começa o capítulo 21, já começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o Messias vai começar a se mostrar, se revelar.
Depois ele trata da purificação do templo, aonde ele vai começar a falar que a casa dele, por um lado, que a casa dele não é covil de salteadores e que ele precisava purificar essa casa. Mas ao mesmo tempo, estava ali implícito um simbolismo mais profundo que referia-se à morte e à ressurreição deles, mas eles não compreenderam isso. Depois, na sequência, ele vai falar da figueira que não dava fruto. Ele amaldiçoou a figueira que não dava fruto, e era uma referência direta aos fariseus, que não davam fruto, e o que vai falar aqui na parábola dos lavadores maus. Depois eles começam a questionar a autoridade de Jesus, e Jesus responde a esse questionamento com duas parábolas. Primeiro, a parábola dos dois filhos. Um recebeu uma ordem e disse: eu não vou, mas foi. O outro recebeu a mesma ordem e falou: eu vou, mas não foi. O primeiro representa os publicanos. Quem eu não vou, não quero ir, mas acabou indo. O segundo era uma crítica aos fariseus, que se prontificaram: vamos fazer, vamos obedecer, mas na hora H não foi. E aí entramos na parábola dos lavradores maus. Essa parábola é cirúrgica, porque ela vai bater diretamente nos religiosos, nos fariseus daquela época. Vejamos alguns elementos dessa parábola. Primeiro, ela fala de uma vinha, a vinha de uvas. Aí nós vamos pensar em quem é essa vinha. É uma referência a Israel, mas não é bem Israel como nação. É uma referência aos privilégios que o povo judeu recebeu desde a sua eleição em Abraão, e que eles menosprezaram. Depois ele fala do dono da vinha. Quem é o dono da vinha? É Deus, representado na parábola por Deus. A vinha, Israel, ou os privilégios que Israel recebeu. O dono da vinha é uma referência ao Pai. E depois ele fala dos lavradores. Quem são? Os lavradores são aqueles que, ou na linguagem da fazenda, os meeiros, né? Aquele que recebeu essa oportunidade, esse privilégio de arrendar a terra do dono e ganhar dinheiro com ela. A terra não era deles, eles só tinham que arrendar, dar fruto. Se eles fossem meieiros, teriam que meiar o lucro com o dono. Se for simplesmente arrendado, eles teriam que pagar o aluguel da terra. Mas pelo que está mostrando aqui, como o dono voltou para receber os frutos, então deixa entender que a expressão aqui melhor seria meieiro. Ou seja, meieiro de meiar mesmo. Meiar com o dono da terra aqueles valores. E esses meieiros eram os líderes de Israel. E depois nós temos o filho dos proprietários, que era aquele que representava o pai na sua missão, nos seus trabalhos, na sua seara e no seu reino. E depois nós temos um outro elemento aqui, que são os servos. Os servos é uma referência aos profetas, aqueles que foram enviados para receber, para falar, e eles mataram todos esses servos. Nessa parábola representam os profetas. Então nós temos basicamente a vinha, que é Israel, o proprietário, que é Deus, os servos, que é os profetas, os lavradores, que é os líderes de Israel, e nós temos o filho, que representa Jesus. Nessa parábola o filho é Jesus. E por fim nós temos a pedra, que os construtores rejeitaram, e essa pedra é Jesus também. Vamos repetir para vocês entenderem. A vinha, Israel. Depois o dono, o pai. Os servos, os profetas. Os lavradores, os líderes de Israel. O filho, Jesus Cristo. E a pedra, Jesus Cristo. Esses são os elementos que a gente vai costurar para entender o que essa parábola tem a nos ensinar. Então aperta o cinto aí, porque essa parábola é muito rica, muito profunda, e vamos aí nessa viagem em cima desse texto aí. Pergunta básica, como eu sempre faço: o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? O que Jesus quer nos ensinar? 3 coisas, ok? Primeiro, ele quer nos ensinar sobre a pessoa de Deus, ou melhor, a pessoa do Pai. Repito, o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? A primeira coisa é sobre a pessoa do Pai.
O pai aqui é representado por quem? O dono da vinha. Um dono riquíssimo, com muitas terras, num belo dia decidiu pegar um pedaço da sua serra, colocar uma cerca, as traduções mais antigas vai aparecer a expressão sebe, faz uma cerca em volta dessa vinha, colocou lá o tanque, provavelmente 2 tanques, um tanque mais alto, onde eles pisavam para prensar a uva, depois tinha um canal que descia para o tanque mais baixo, onde vinha o suco dessa uva, onde depois eles iam colher aquele suco ali do outro lado. Fez uma torre que, a priori, podia servir tanto para guardar coisas, armazenamento, podia servir até para alguém morar, mas acima de tudo essas torres eram muito altas e servia para vigiar, para que os ladrões não viessem roubar aquela vinha ou algum animal. A cerca, inclusive, protegia a vinha dos animais. Então tudo isso pertence ao dono. E esse dono dessas terras, dessa vinha, dessa estrutura montada, bonitinha, decide, porque ele é senhor, ele tem o poder e ele tem a autoridade, ele decide então convidar alguns lavradores e meiar com eles. Olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão cuidar da vinha, aí quando tiver o lucro, vocês pagam a minha parte e tiram a parte de vocês, ok? Ok. E aquele fazendeiro, que não é bobo, foi viajar, foi passear, foi gastar o dinheiro. Essa é a realidade. Mas a primeira coisa que essa parábola nos ensina sobre Deus é sobre a sua autoridade, sua soberania, seu senhorio. Ele é dono de tudo. Ele é dono das vinhas. Ele é dono de todas as coisas. Ele decide se vai ou não meiar. Ele é que decide se vai ou não dividir. É ele que decide se vai ou não delegar. Ele é o dono. Ele é o Senhor. É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. A primeira coisa, ele quer mostrar para eles que o Pai é dono. E por ele ser dono, ele faz o que ele quiser. Ele pode mandar vocês embora e contratar outros. Ele pode desfazer todo o contrato que fez com vocês e convidar outros para fazer, porque ele é Senhor, ele é absoluto. Ele faz o que ele quer. Ele decide como agir. Ele decide por que ele deve agir. E vocês precisam entender e olhar para Deus como soberano, porque a história de Israel mostra um Deus soberano. A expressão mais aparecida em todo o Antigo Testamento é a expressão Senhor, Javé. Aparece cerca de 7.000 vezes. Então o povo de Israel sabia que ele era Senhor. E a expressão Senhor traz a ideia de autoridade, de controle, de poder, de que não há ninguém igual a ele. Eles tinham essa consciência. E eles precisavam saber quem é o Senhor. E aqui Jesus está falando para os fariseus. O Pai é o dono. Não é vocês. O Pai é o dono dessa vinha. O Pai é o dono disso aqui. Mas há uma segunda coisa que ele quer revelar sobre Deus. Ele não apenas quer revelar a autoridade de Deus, ele quer revelar também a generosidade de Deus. Ele decidiu que vocês participariam dos frutos. Ele decidiu abrir mão. Ele decidiu abençoar vocês. Vem cá. Vou ajudar vocês. Eu vou entregar para vocês a fazenda. Eu vou entregar para vocês tudo bonitinho. Já tem cerca, já tem o tanque para vocês prensar a uva, o outro tanque para colher o suco, já tem a torre, etc. Tem tudo. Ele deu para eles, ele outorgou, ele delegou, ele falou, usa o que é meu como vocês quiserem. E aqui mostra um caráter de Deus, porque desde o Gênesis, a Bíblia olha para Deus como generoso. Até mesmo quando Deus expulsa Adão do jardim do Éden, ele foi generoso. Para que eles não comessem da árvore da vida e permanecessem daquela forma errada e corrupta o resto da vida. A generosidade de Deus é estampada em Israel. Ele vai lá, numa cidade idólatra, porque Abraão era idólatra, segundo nos dá a palavra de Deus. Ele servia outros deuses, a família dele servia outros deuses. Ele escolhe Abraão, e a partir de Abraão constrói uma nação. E ele decide ser o Deus da nação, o Senhor dela. Dá a eles tudo que eles precisavam.
dá a eles uma terra que é Canaã, dá a eles a palavra e as regras para governar, deu a eles os 10 mandamentos, fez milagres no meio deles. Tudo que eles precisavam, eles tinham, porque Deus é generoso. Esse é o nosso Deus. É isso que Jesus está falando para os religiosos. O Pai é generoso. O Pai não é egoísta. O Pai não é muquirana. A generosidade de Deus está implícita aqui. Ao colocar nas mãos dele aquele pedaço de terra bonitinho, só para eles ganhar dinheiro. Aquele cercado bonitinho, só para eles ficarem ricos. Aqui Jesus está falando, esse é o nosso Deus. A história sua é a história de Deus. Ele deu a eles o seu nome, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eles eram conhecidos por todas as nações como o povo que levava o nome de Deus. O Senhor esbanjou generosidade. Mas uma terceira característica que Jesus apresenta de Deus, ele não apenas tem autoridade, ele não apenas é generoso, mas ele mostra também uma outra coisa nesse texto. Ele mostra a paciência de Deus. Se por um lado nós vemos um Deus que é generoso, por outro lado nós vemos um Deus também paciente. Porque na hora que aquele homem chegou de viagem, ele falou, vou lá cobrar o meu lucro. Vou lá buscar o meu lucro. Mandou o primeiro servo, eles mataram. Mandou o segundo servo, apedrejaram. Mandou o terceiro servo, mandou vários servos, e eles fizeram a mesma coisa. Qualquer um de nós teríamos feito diferente. Qualquer um de nós talvez teria ido lá e mandado tirar aqueles homens à marra daquela vinha. Mas ele não fez isso. Ele não quis fazer isso. Ele foi paciente. Quem teria mandado uma sequência de servos? Aguentado esperar que eles caíssem em si? Porque a sensação que eu tenho é que ele está assim, não, eles vão cair em si. Eles vão recobrar consciência. Eles vão fazer como o filho pródigo. Eles vão acordar e pensar, nós estamos roubando. Nós estamos usando o que nós ganhamos de forma errada. Mas quando ele viu que eles não ouviram ninguém, ele falou, vou tentar uma última cartada. Vou enviar meu filho. Você enviaria seu filho? Depois que os camaradas matou todo mundo? Eu vou enviar meu filho, a eles ele vai respeitar. A ele vai ser diferente. Eles mataram o filho. Aquele pai foi paciente. Mas aquele pai, ele não é apenas soberano. Aquele pai não é apenas generoso. Aquele pai não é apenas paciente. Grava aí. Aquele pai é justo. A justiça de Deus talvez esteja até demorando. Mas ela está demorando por você. Pedrinho vai dizer que Deus é longânimo por causa de nós. Sabe por que Jesus não veio ainda? Porque ele é paciente. Alguém disse que existe uma diferença de paciência e longanimidade. Diz que a longanimidade é acima da paciência. É a paciência no seu estado hard mesmo. Pedrinho vai dizer que ele é longânimo. Mas ele é justo. Haverá um acerto de contas. Haverá um dia que ele vai chegar até você e falar, eu te dei uma vinha, te dei a responsabilidade de você frutificar ela. E você fez o que com ela? Você está tirando o que Deus te deu? Desviando o que Deus te deu? Inclusive a parábola dos talentos, que eu vou estar trabalhando aqui dentro dessa série escatológica, tem muito a dizer sobre isso. Haverá um acerto de contas. O texto diz que o pai, que o dono, iria acertar as contas com aqueles lavradores. Tirar deles o privilégio de cuidar da vinha e passar para outros. A partir de agora, não quero mais vocês.
partir de agora, eu estou rejeitando vocês. Não é vocês que estão me rejeitando. Eu estou rejeitando vocês. A partir de agora, eu estou passando a oportunidade para outro. Esse é o seu Deus, igreja. Soberano, tem o controle de todas as coisas, generoso, por causa da sua generosidade estamos aqui, paciente, por causa da sua paciência, nós ainda estamos aqui pisando na bola, escorregando no quiabo, não é? Aprontando todas, e ele paciente com a gente, como eu disse aqui na minha pregação ontem, sunante lambano, segurando a corda para você descer no rapel da existência, sobreviver nela, como eu preguei aqui ontem. Mas ele é justo. O que eu vou mostrar a partir das próximas parábolas é que há um acerto de conta. Nossa, você precisa entender que com Deus não tem brincadeira. Segundo lugar, o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Primeiro, ele quer nos ensinar sobre Deus. Mas em segundo lugar, ele quer nos ensinar sobre a rejeição de Israel. Primeiro, ele quer nos ensinar sobre Deus. Ou poderia ampliar e dizer, ele quer nos ensinar sobre a rejeição do ser humano. É isso que ele quer falar aqui. O texto diz que ele enviou vários servos. Quem são os servos? É interessante a gente pensar que os servos aqui na parábola, olha o que diz o texto aí. Aproximando a época da colheita, 34, enviou seus servos aos lavadores para receber os frutos que lhe pertenciam. Aí diz, verso 35, os lavadores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro, o que talvez possa significar que os três morreram. Então enviou-lhe outros servos, em maior número, e os lavadores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, o meu filho respeitarão. Eles rejeitaram a Deus. Isso aqui é sério, irmãos. O que essa palavra começa a dizer, e aqui eu quero que os irmãos entendam, que se até aqui Jesus falou de maneira velada sobre o julgamento dele, sobre a morte dele, e várias vezes ele falou que ele iria morrer, que ele seria entregue às autoridades, aqui ele dá nome às autoridades. Aqui ele diz quem são as autoridades, quem são aqueles que vão matá-lo. Aqui, nessa parábola. Por isso que essa parábola é fundamental para nós entendermos o processo da rejeição de Israel e da inclusão da igreja. Eles rejeitaram. Primeiro, eles rejeitam Deus o Pai, o dono da vinha. Ele rejeita as bênçãos e os privilégios que o Pai deu a eles. O privilégio de cuidar da vinha, porque a vinha é Israel. O privilégio de cuidar dos benefícios do reino. O privilégio de gerenciar o reino. Porque quando Deus chama Abraão, e se nós rememorarmos, olharmos um pouco para o retrovisor das Sagradas Escrituras, nós vamos ver lá em Gênesis 12, que a bênção de Abraão não seria só para Israel. Deus abençoaria Israel e através de Israel todas as nações. Eles tinham o privilégio de ser o mordomo e o administrador desta riqueza do reino de Deus. Eles rejeitam o Pai e rejeitam todos os benefícios, todas as riquezas que o Pai deu a eles, e foi enorme. O Pai tirou eles do Egito, o Pai fez eles passarem pelo deserto de forma milagrosa, revelou sua glória para eles no Sinai, entregou para eles a sua lei, o Pai deu a eles a terra, o Pai cuidou deles nos mínimos detalhes. Eles rejeitam a bênção de Deus ao rejeitar o próprio Pai. Jesus está falando para os fariseus. Imagina aquela assembleia de religiosos ouvindo Jesus calado, tentando discernir nas entrelinhas o que ele falou. Eles rejeitaram o Pai, rejeitando os benefícios e os privilégios
que era cuidar da vinha, que era cuidar da nação. Porque ele está falando para os líderes de Israel. Eles tinham que cuidar do povo. Eles tinham a responsabilidade, sacerdotes, profeta, de cuidar da nação, de pastorear aquele povo, mas se transformaram em lobos. Estavam mais preocupados com a lã da ovelha do que cuidar da própria ovelha, com o lucro que ela poderia dar. Ao rejeitar o pai, rejeitaram os benefícios que o pai deu a eles. Ao rejeitar o pai, rejeitaram os mensageiros do pai. Aqui nesse texto, os mensageiros são os profetas. Os profetas foram enviados e Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eles mataram os profetas, aqueles que anunciavam a verdade, aqueles que anunciavam que eles estavam desviando. Jeremias foi perseguido, colocado num calabouço, exatamente porque Jeremias mostrou para o povo as irregularidades e os erros deles. Isaías foi perseguido, diz a lenda que Isaías foi colocado dentro de um toco de uma árvore e cerrado ao meio. Eles mataram os profetas. Eles acabaram com eles, violentaram, assassinaram. Olha o que diz lá o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 11, diz assim, vou só citar o que está lá, 11:35 a 38, diz que os profetas foram torturados, zombados, açoitados, acorrentados, aprisionados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada. Está lá. Em Hebreus 11:35 a 38. E diz o verso 38. O mundo daquela época não era digno desses profetas. E qual foi o último dos profetas? João Batista. Perseguiram João Batista. Porque João Batista estava lá nas margens do Rio Jordão, gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Raça de víboras. João Batista confrontou os religiosos, confrontou os erros deles. Não apenas os religiosos, confrontou até políticos, a ponto de perder sua cabeça. Eles rejeitaram o pai, rejeitando os benefícios, rejeitando seus profetas, seus mensageiros. E a verdade é, quantos hoje, queridos, também não têm rejeitado os mensageiros da palavra? Quantos hoje não estão ignorando os pregadores do Evangelho? Quantos hoje não estão ignorando aqueles que de fato anunciam a verdade, que abre a Bíblia, que explica a verdade? Nós não queremos ouvir vocês. Nós agimos como esses fariseus, nós agimos como esses religiosos. Mas eles não apenas rejeitaram o Pai, os benefícios do Pai, os mensageiros do Pai, eles rejeitaram também o Filho do Pai. Porque diz o texto aí, queridos irmãos, por último. Eu gostei dessa expressão, por último. Por que eu gostei dela? Porque Hebreus fala assim, que Deus falou de todas as maneiras pelos profetas, mas por último, diz Hebreus, capítulo 1, Ele nos falou pelo Filho. Por último. Primeiro veio o profeta Jeremias, primeiro veio Isaías, primeiro veio Sofonias, Ageu, Malaquias. Primeiro veio João Batista, por último veio o Filho. Por último veio o Filho. Olha o que diz aí Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Não apenas rejeitaram o Pai, mas também rejeitaram o Filho. O Filho de Deus. Perseguiram ele. Se nós olharmos aqui no final dessa parábola, eles ficaram revoltados e eles disseram assim, verso 45, quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam o que ela falava a respeito deles, eles entenderam o recado. Jesus estava acusando eles. E aqui mais uma vez eu repito, Jesus não está falando mais de forma velada.
Se até aqui, na última semana, na semana da paixão, ele não foi direto, agora é direto. Vocês vão me matar. Vocês vão me perseguir. Está falando para eles. Quando os chefes sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e ele fala as parábolas no plural, porque principalmente a parábola dos 2 filhos, também fala dele, a parábola da figueira também está falando deles. Falava a respeito dele, 46, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois eles o consideravam profeta. Rejeitaram o filho. Rejeitaram o pai, rejeitaram o filho. Nós temos que pregar o evangelho. Não devemos nos preocupar com quem está rejeitando. Nós não temos que nos preocupar. Eu não preciso tentar facilitar minha pregação para que as pessoas me aceitem. Estou preocupado. Eu não tenho que abrir a porta estreita, porque a Bíblia nunca diz que a porta estreita é larga. Eu não tenho que abrir a porta, eu não tenho que facilitar você para chegar lá. Mas se você rejeita o Pai, sua palavra, o Filho, sua obra, não tem escapatória para você. Jesus diz assim, capítulo 1 de João, verso 11, ele veio para o que era seus, os judeus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mataram ele. Rejeitaram ele. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Rejeitaram o Pai, rejeitaram o próprio Filho. Isso não vai ficar assim. Isso vai ter consequência. Olha o verso 43. Portanto, olha o verso 40. Jesus faz uma pergunta, mas quando os lavradores vierem, 40, portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Quem responde a pergunta é os religiosos. Olha o que os religiosos dizem, por favor, verso 41. Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos. Eles chamam esses lavradores de perversos. Arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Eles tinham consciência de que a punição viria. Eles tinham consciência de que a rejeição não vai passar em branco. Eles tinham consciência de que a rejeição vai ter a consequência. A palavra de Deus foi dada a nós. A oportunidade foi dada a nós. Paulinho vai dizer em Romanos 10, a palavra da fé está na sua boca. Se você confessar que Jesus é o Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. A questão é, você tem rejeitado ou não tem rejeitado a palavra da fé? Tem rejeitado o Pai? Tem rejeitado a sua palavra? Você tem rejeitado o Filho de Deus? Queridos irmãos, eu estou pulando aqui porque hoje é ceia. Mas tem uma terceira coisa que diz assim, que essa palavra quer nos ensinar. Primeiro, quer nos ensinar sobre Deus o Pai, né? Segundo, quer nos ensinar sobre a rejeição de Israel. Terceiro, ela quer nos ensinar sobre a pessoa do Filho. Primeiro, essa parábola nos ensina sobre o Pai, o dono da vinha. Segundo, sobre a rejeição de Israel. Rejeitaram os benefícios, as promessas, a mensagem de Deus. Terceiro, quer nos ensinar sobre a obra do Filho. Essa parábola é a parábola que mais vai falar explicitamente sobre a morte de Cristo. E de uma forma a deixar a plateia de religiosos constrangidas, porque era tudo que eles mais queriam, a morte
de Jesus. O texto deixa claro que, por último, foi enviado o Filho. Por que o Pai enviou o Filho? Por que Jesus nasceu, gente? O Senhor entendeu. Somente o Filho poderia salvar, resgatar. Os profetas fizeram o seu papel. Deram a vida, derramaram o seu sangue. Os apóstolos fariam o seu papel. Mas o Filho é o único representante do Pai. É o único herdeiro. É o único que poderia ir lá e resolver esse problema. Então, filho, vai lá. Aí, a você eles vão ouvir, filho. A você ele vai dar atenção. O que eles fazem com o filho? Olha o que diz o texto, queridos irmãos. Verso 37. Mas o último enviou-lhe os filhos, dizendo: a meu filho respeitarão. 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Vamos acabar com o filho. Acabando com o filho, acabou a herança. O que dá a ideia de que ele era o único filho. O que dá a ideia de que ele era unigênito, não apenas primogênito, unigênito. Vamos acabar com essa história. Matando o filho, a gente acaba com tudo. E aí eles fazem o quê, irmãos? Verso 39. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Olha que interessante. Eles mataram ele aonde? Aonde é que eles mataram? Fora da vinha. Aonde é que Jesus morreu? Fora dos muros de Jerusalém. Jesus está sendo explícito. Jesus não está falando em meias palavras. Levou ele para fora da vinha. Mataram ele. Assim como Cristo foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Vamos acabar com essa história. Vamos acabar com aquele que de fato representa o Pai. Vamos acabar com a possibilidade de herança. Vamos acabar com a possibilidade de um herdeiro. É interessante, queridos irmãos, que o drama da salvação começa a se desenrolar. Ele é morto fora da vinha. O filho morre por nós, morre pelo seu povo, morre por Israel, morre pelas pessoas. Mas olha que interessante. Ele vai dizer aí, veja aí o que diz o texto. Portanto, verso 40, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Aí eles vestem a carapuça e diz: matará de modo horrível esse perverso e arrendará a vinha a outros lavradores, que ele vem a sua parte no tempo da colheita. Agora, olha o que Jesus diz no verso 42. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? E aqui ele está citando o Salmo 118. Vai dizer o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Ou seja, a rejeição de vocês vai resultar em exaltação. A rejeição de vocês é profética. A rejeição de vocês está no Salmo 118. Vocês conhecem a palavra? Vocês não lembram do que está na Escritura? Vocês nunca leram? Agora olha o verso 43. Portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra, Cristo. A pedra é Cristo. Não é Pedro. A pedra é Cristo. Aquele que cair sobre essa pedra
será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Ele está falando o seguinte: ao rejeitar o Filho, vocês rejeitaram a salvação, rejeitaram o reino. E isso vai trazer punição sobre vocês, porque essa pedra que vai servir como base para edificar esse novo povo, a pedra angular, a pedra de esquina, é a mesma pedra que vai esmiuçar, destruir, acabar com todos vocês. É interessante, queridos irmãos, porque existem alguns textos que vai mostrar que essa pedra passou a ter um símbolo importante na história da igreja primitiva. Olha Atos 4, verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra que vocês rejeitou, mas que agora é a base dessa igreja que está nascendo. Atos 4. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Agora olha o que diz Romanos 9,33. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Vocês tropeçaram na pedra que é Cristo, esbarraram nela. E uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Pedro repete esse versículo, 1 Pedro 2,6. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está dizendo o seguinte: vocês rejeitaram, e ao rejeitar, a rejeição de vocês vai dar a base para a construção de um novo povo, de um novo reino, e virá sobre vocês toda a destruição. Vocês pagarão com a própria vida que vocês fizeram. A rejeição deles, a justiça de Cristo implica na perda de privilégio. Vou tirar o reino de vocês e passar para outro. Evangelho de João 1,11, ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, rejeitaram, mas a todos quanto aceitaram, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Em certo sentido, nós temos que dar graças a Deus pela rejeição de Israel. Porque a rejeição de Israel significou a nossa salvação. A rejeição de Israel significou a nossa inclusão no reino. Se Israel não tivesse rejeitado. Mas o plano de Deus lá atrás, quando chamou Abraão, já era não só abençoar Israel, mas todas as nações. Mas esta rejeição não implica apenas na perda do privilégio de ser o mordomo do reino de Deus, que agora pertence à igreja, que inclusive é formada por judeus e gentios. Efésios capítulo 3, essa semana eu terminei de ler um comentário só de Efésios todo. Sou apaixonado por Efésios. O mistério revelado que Paulinho vai dizer é exatamente que judeus e gentios fizeram parte. Ao vocês rejeitaram, Deus ampliou. Agora vocês também podem fazer parte. Porém, vocês não vão ser membro desse reino por etnia, por uma questão de sangue. Vocês só serão membro desse reino se vocês aceitarem Jesus, reconhecerem Ele como Messias e o aceitarem como Senhor e Salvador da vida de vocês. Mas além de perder o privilégio, dar a oportunidade para que outra ou outros recebessem, haveria uma punição pesada sobre eles. E é interessante, e aqui eu queria dar um dado histórico, é que Jesus fala no verso 41, na palavra dos próprios profetas, que ele iria matar e destruir esses perversos, e também no verso 43, que ele diz que vai tomar o reino e dar a outro. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito, junto com os romanos, as companhias, as legiões romanas, invadiram Jerusalém, cercaram Jerusalém por dias.
Muitos morreram de fome lá dentro. Muitos mataram os filhos para comer, se alimentar. Eles destruíram Jerusalém. Destruíram o templo de Jerusalém. E nunca mais aquele povo teve a sua terra de volta. A não ser agora. 1900, se não me fala a memória, 43 e 44, qual foi, gente? Que o nosso Oswaldo Aranha foi o brasileiro que deu o voto de Minerva para que o Estado de Israel fosse reconhecido? 1948. Um brasileiro, que inclusive tem uma estátua dela, eu vi lá, em Jerusalém, do brasileiro Oswaldo Aranha. Até 1948, esse povo perdeu a sua pátria. Perdeu sua casa. Isso aconteceu no ano 70, quando as legiões romanas invadiram Jerusalém e a destruíram. Isso tudo porque eles rejeitaram a promessa. Rejeitaram o pai, rejeitaram o filho. E talvez, a parábola do banquete no capítulo 22 seja uma referência ao fato de que eles também rejeitaram o Espírito Santo. Quem vai falar isso é o Warren Wiersbe. Ele vai dizer que aqui ele rejeita o Espírito Santo, porque eles são chamados para o banquete e eles não aceitam. Eles não aceitam. E aí eles vão lá e chamam outras pessoas. A destruição e a punição veio. Foi fatal. Não teve escapatória. A pergunta que fica para nós é exatamente essa. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Como diz o autor aos Hebreus, como podemos negligenciar tão grande salvação? Deus te chamou para a salvação. Deus te chamou para fazer parte do seu povo. Deus te chamou para fazer parte desse novo reino, que tem judeus, gentios, japoneses, coreanos, chineses, brasileiros. E a pergunta é, você também tem rejeitado? Porque, de uma certa forma, essa parábola também fala sobre a nossa responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Com a responsabilidade com aquilo que Deus delegou para mim e para você. Israel relativizou o que Deus deu a eles. E você? Você tem brincado com a salvação que Deus te deu? Com as bênçãos que Deus deu para a sua vida? Por causa da rejeição de Israel, o reino foi transferido para a igreja. Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de justiça. Agora é a hora de você parar, pensar na sua vida. Agora é o momento de você refletir. Frequentar a igreja não vai te levar para o céu. Frequentar a igreja não vai mudar em nada a sua vida. O que vai mudar a sua vida é se você, de fato, entregou sua vida a Cristo. E evidenciou isso, se batizando nas águas, fazendo parte do corpo de Cristo. Porque o primeiro sinal do verdadeiro convertido é que ele quer água. Ele não é gato, ele não tem medo de água, ele quer água. É por isso que Atos 8, logo após a evangelização feita por Filipe ao eunuco, qual foi a primeira pergunta do eunuco? Agora que eu compreendi o evangelho, o que me impede de ser batizado? Nada. Desceram ali mesmo da carruagem e ali mesmo foram batizados. A pergunta é, Deus está falando com você? Deus está te chamando ao arrependimento? Deus está te chamando a uma nova vida? Agora é a hora. Agora é tempo. Paulinho vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, hoje é o tempo aceitável da salvação. Não rejeite o dom de Deus. Não rejeite o presente da salvação. Toma uma decisão hoje mesmo. Seguir Jesus, se batizar, ser membro do corpo de Cristo. Feche os teus olhos.